Boa noite. Oi, Lu, já vou te chamar então, aí a gente já começa. Olá, boa noite. Oi, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Tô. Então tá tudo certo. Que aí quando eu geralmente faço uma apresentaçãozinha aqui, aí enquanto isso o pessoal vai chegando, porque eu sei Claro, que o claro. Instagram demora um pouquinho para avisar aí todo mundo. Aí eu falei assim, poxa, eu reinaugurei aqui o canal e eu nem me apresento, né? Aí eu Claro, é queria me muito apresentar importante essa aqui, né? apresentação. Sagrado e profano, quem é essa? Quem é essa Então, mulher? bem-vindos a todos que estão entrando e que também vão assistir depois. Meu nome é Simone Veiga, sou jornalista, escritora, entusiasta do autoconhecimento, abracei essa causa para mim. Há uns 2 anos eu idealizei esse perfil para fazer exclusivamente lives e praticamente todos os assuntos que eu abordei, de certa forma, trouxeram ali essa caminhada que eu fui construindo de busca interior. Mas chegou um tempo que eu falei assim, não, eu preciso, agora eu vou introspectar. Aí dei uma pausa com o perfil, fui me introspectar e aí o sagrado feminino se abriu. E foi aí que eu parei, fui parar depois de algumas vivências no Conselho das Anciãs das 13 Luas, e ali eu entendi que esse perfil é bem mais restrito, por outro lado, mais amplo do que um autoconhecimento de forma geral. Eu vejo ele agora como uma base para esse resgate da sexualidade sagrada, mas que existe uma construção de toda uma base para a gente chegar nessa sexualidade sagrada que a gente acabou se desconectando desse sagrado. Então, na live anterior, nós falamos de amor próprio, então essa live nós já vamos falar sobre essa conexão ancestral, principalmente com a nossa linhagem feminina. Eu trouxe aqui Luciana Portela, que também esteve comigo lá no Conselho, na Nova Terra. E eu vou deixar, Lu, você se apresentar, porque você é advogada, terapeuta, tem um caminho bonito dentro do xamanismo. Então, para o pessoal também te conhecer. Bem-vinda. Então, muito obrigada pelo convite, Simone. Eu acho que é importante essa fala de hoje, né? Não só de hoje, eu acho que é importante o seu canal, né? A gente ir trabalhando a sexualidade sagrada, né? Trazendo a consciência, né, da sexualidade sagrada, mas antes disso, como você falou, né, estamos nesse assunto ancestralidade feminina. Então, eu queria me apresentar, meu nome é Luciana Portela, sou atualmente terapeuta, mas na minha caminhada fui advogada, muitos anos, de criminal e família, direito de família, trabalhei com muitas mulheres na minha caminhada, né, muitos divórcios, muitas separações, guardas de filhos, enfim. E fui conhecendo as mulheres, né, no âmbito mais jurídico. Mas a gente sabe que no direito de família, né, o meu caminhar foi muito com a psicologia e o direito, né? E trazendo, então, um entendimento além do processo jurídico, né? A questão do porquê das relações, né? O poder do encontro, essa conversa, né? Porque muitos divórcios às vezes viram de conciliação e esse era sempre um tema que eu falava, né? Por que as pessoas estão tão intolerantes nas relações e porque a gente vai falar também de todo esse padrão coletivo, né? Da submissão da mulher ao homem, né? É uma coisa muito nova no direito, né? Nossos direitos de mulher. Então, hoje eu faço uma pós-graduação Cuidado Integral da Mulher Madura, a primeira da Unipaz, Santa Catarina.
e a gente vem falando muito sobre isso, né? Os 20 anos de Maria da Penha, os abusos, os traumas, e a gente vai conversando e percebendo que mesmo com todo o conhecimento, vamos dizer, jurídico, todo o conhecimento da mente que pensa que nós temos padrões coletivos subconscientes que às vezes nos leva a ser abusadas, né? Leva à submissão, leva a padrões, né? Vamos dizer, que ainda existe na sociedade, da puta, da freira, né? Da criança maltratada, da criança abusada, o abuso psicológico na lei saiu só agora, né? Quer dizer, em 2021, nós temos um artigo falando hoje que é crime o abuso psicológico. Quer dizer, a gente teve 20 anos de Maria da Penha só falando do abuso físico e hoje a gente conquistou o abuso psicológico, né? E a gente vê que independe de classe social. Então, é importante a gente falar, né, sobre a ancestralidade feminina, esse assunto, porque é a base de todas as nossas ancestrais, né? E aí a gente vai desventar isso. Então, tem 10 anos de trabalho como terapeuta integrativa feminina, né? Ginecologia natural, eu sou uma mother de Miranda Gray, que trabalha no caminho espiritual, né? Trazendo, assim, a consciência da feminilidade autêntica na mulher, né? Então, a gente vai trabalhando esses padrões de uma forma de todos os corpos, né? Mas a gente vai conversando aqui sobre isso hoje. Então, as pessoas estão chegando, né? Então, a gente vai falar sobre a ancestralidade feminina. Então, qual é a importância, né, da gente trazer a nossa mãe e a nossa ancestralidade, né? Segundo a própria Miranda, né, Gray, que é a que criou a bênção mundial do útero, né, que desde 2012 vem trazendo meditações da lua e em 5 luas anuais vem trazendo meditações específicas para cada arquétipo, né, arquétipos femininos. Então, que é a donzela, a mãe, a feiticeira e a anciã, para a Miranda. Mas existem outros arquétipos que a gente vai falar depois da sexualidade sagrada. Então, no arquétipo da anciã, a gente faz uma meditação para o arquétipo da anciã, que ela explica justamente essa questão, por que a importância das ancestrais em nossas vidas. Porque dentro dos nossos ossos, dentro da nossa memória celular, a gente carrega toda a memória dos nossos ancestrais. Por quê? Porque a linha mitocondrial, né, só vem pela linhagem feminina. Então, só a mãe, né, e as outras gerações femininas ficam intactas os padrões. O masculino não passa para a gente. O feminino passa para homens e mulheres, né, os filhos e as filhas. Só que quem passa para outra geração é só a filha. Então, os nossos padrões energéticos, desses padrões energéticos do coletivo, positivos e negativos, vêm da mãe. Então, muito importante a gente trabalhar a nossa mãe, que nos gerou, como também as nossas ancestrais. E muitos padrões que vêm nos nossos corpos, né? Como eu estou falando, na memória dos nossos ossos e do nosso DNA, vem dessa linhagem intacta. Então, a gente, de útero a útero, a gente traz toda a memória das nossas ancestrais. Então, é muito importante para as mulheres trazer a sua árvore genealógica. Por quê? Para trazer essa memória. Como é que foi o padrão da minha mãe? Por que que ela tem um certo padrão? Por que que eu tenho certo padrão? E a questão é a seguinte, a mulher consciente,
no caminho espiritual, o inconsciente vai sofrer as consequências desses padrões. Esses padrões, eles só realmente você detectando através de terapias, de caminhos espirituais, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, é que você vai trazer realmente à tona essas dores, esses traumas, né? Então, quando você pergunta para mim se na saúde, se isso altera a saúde física, mental, emocional, espiritual, sim, né? Cada um, claro, cada família vem com um padrão energético, mas temos padrões coletivos, né? E esse padrão coletivo, vamos dizer que 99% tem padrões, se não tem de todos, pelo menos de 4 padrões, de 5 4 padrões vai ter, porque nós viemos, né, de uma sociedade patriarcal que nos invade 4.000 anos. Então, de geração em geração, a gente está sofrendo todas essas questões de padrão, né? E isso vai reverberando em nossas células, trazendo a questão da saúde, né? Então, vamos dizer, as mulheres, toda a questão uterina, né? De endometriose, de ovários policísticos, de miomas, né? Tem um padrão pessoal dessa vida que a pessoa vem e vai, às vezes, exacerbando, né? Uma mulher muito yang, então tem padrões rígidos, né? Tem dores musculares, tem, às vezes, faz uma endometriose, né? Ou numa família que todas têm câncer de mama, isso também é uma memória. Ou uma família que sempre há um abandono do masculino. Por quê? Porque em outras gerações, né, nas guerras, as famílias, os homens iam para a guerra, morriam nas guerras e as mulheres ficavam todas viúvas. E aí traz essa memória. Então, a pessoa, às vezes, a fertilidade sempre há uma interrupção na sua gestação. Por quê? Porque traz essa memória de abandono. Então, num útero seco, de tristeza, de todas as ancestrais, como é que vai fertilizar e vai gestar uma criança que traz uma esperança, uma alegria, uma felicidade, né, Simone? Então, eu acho que é importante as mulheres tomarem consciência que é muito importante a gente trabalhar a mãe em vida, ou se a pessoa já perdeu a mãe, né, fazer trabalhos energéticos, né, que hoje a nova era nos traz a oportunidade de termos diversas linhas de terapias, né, integrativas, né? Até no próprio SUS a gente tem essa alternativa. Então, até para a classe social mais baixa, a gente tem essa alternativa, né? As constelações familiares, no próprio direito de família, já existe em alguns estados, antes de uma separação e um divórcio, ter essa oportunidade de constelar, né? E saber o padrão, porquê daquela família, aquela desunião, aquele sentimento de abandono, né? Muito, independente se homens ou mulheres, tem esse padrão. Esse padrão, vamos dizer assim, 99,99% da humanidade tem o abandono, uma característica de abandono em alguma fase da vida, né? Como criança ou na própria gestação, né? Então, temos também a terapia do renascimento, né? Temos as constelações familiares, temos os alinhamentos energéticos, temos a própria bênção do útero, né? Uma coisa específica para as mulheres. Temos na ginecologia natural as vaporizações uterinas, né? Então, hoje, temos muitos resgates, muitas possibilidades de resgatarmos
vamos dizer, porque isso são fragmentos que temos, até no próprio xamanismo, temos as jornadas xamânicas, temos resgates de alma. Então, assim, temos vários recursos para a gente trabalhar através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento do ser de forma integral, esse resgate da ancestralidade, né? Mas, assim, de uma forma muito simples, a gente pode fazer a nossa árvore genealógica e perceber e perguntar, porque às vezes a gente nem sabe qual foi a profissão do nosso avô, da nossa avó, né? Quais eram os costumes, né? Então, isso nos traz um acolhimento de memória, né? Da forma Então, criativa. Pode falar. desculpa te interromper, é que Nada. Eu que tu mandou deixaram um falar, estou comentário falando. aqui, né? Que o útero é um músculo que guarda a memória. É isso. Então, assim, o que a Lu está trazendo, né? Olha a importância, né? Que assim como as constelações familiares falam do campo morfogenético de forma geral, ampla, no caso feminino específico, o útero potencializa toda essa memória, guarda essa memória. Então, vai passando de mulher para mulher e além de passar, olha, temos várias memórias, as memórias dessa vida, das vidas passadas, de toda a nossa linhagem, isso dentro do nosso sistema, mais o do campo coletivo. Então, imagine quanta coisa tem. Sim, E assim, é uma coisa que nos últimos anos, assim, nós somos uma geração privilegiada por, nesses últimos anos, esse conhecimento ter chegado para a gente ter essa consciência, porque nós não tínhamos esse conhecimento, nossas ancestrais não tiveram. Ó, minha mãe, por exemplo, não teve acesso a essa informação. Para a gente ter a possibilidade de fazer diferente. Então, a gente não precisa mais estar em lealdade, porque todas passaram por um determinado sofrimento, eu não preciso mais reproduzir isso. E às vezes o sistema pede, e por isso que às vezes a gente até sofre com algumas questões físicas, que é o corpo mostrando ali, olha para isso, porque você pode estar com a chance de liberar. Então, sim. Então, a importância de toda essa conexão do corpo, dos comportamentos, das emoções, da espiritualidade, da energia, é algo muito, muito amplo que está todo relacionado. então, da importância da gente trazer, né? Porque a gente está trazendo especificamente aqui o assunto é ancestralidade feminina, mas a importância, né, da mulher trabalhar a sua ciclicidade, né? Porque nessa geração, nessa sociedade moderna, né, ela nos traz a potencialidade da donzela, né? Então nós temos que ter uma mente sempre clara, executando tudo, sendo a guerreira, né? Fazendo mil tarefas ao mesmo tempo, um raciocínio sempre claro e realmente na lua crescente, quando você acompanha uma mandala lunar, que você acompanha a sua ciclicidade feminina, né? Que você não usa anticoncepcional, que você está consciente do seu sangue, honrando o seu sangue, vendo cada fase, né? Você não é linear mais quando você menstrua, você tem a sua lunação. Você é cíclica, então você tem várias fases de 28 dias de forma diferente, a sua energia fica diferente. Então, você observando essa ciclicidade, você vai acompanhando aonde você está, por exemplo, lua crescente, né? É a fase da donzela para Miranda Gray. Então, é a fase da potência, é a pré-ovulatória, você está com todo o gás, o estrogênio está bombando, né? Então, é o momento de que você está ali executando o que você sonhou ali na anciã.
Então você está trazendo os seus projetos, executando tudo bem. Mas passou dali, né? Vai a fase ovulatória, que é da mãe, né? E aí você mantém a sua energia. Então, muitas mulheres querem passar os 28 dias na fase da donzela ad eterno. Então, assim, chega na fertilidade, né, na fase do arquétipo da mãe, que é a lua cheia, que a gente está indo agora, amanhã já é lua cheia. A gente está na velocidade da donzela, faz executando, só que é um momento do nós, não é mais um momento do eu, executando milhares de coisas, só eu, só eu que faço, só eu que mando, só eu que executo. Não, é a hora de compartilhar, compartilhar com o coletivo, de dar e receber. Então, o que acontece? A mulher atropela, porque antes da gente, né, da gente fazer a relação com o outro, né, o poder do encontro, do coletivo, do dar e receber, a gente precisa primeiro observar e ter esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento para a gente observar a nossa ciclicidade, para a gente primeiro nos amar. Então, o primeiro aprendizado que a mãe, do arquétipo da mãe, fala é o autocuidado, é o autoamor, é o carinho, porque aí você vai observar as suas sombras na fase seguinte, que é da feiticeira, que é a lua minguante, que é a pré-menstruação, que é a grande sombra, né, que começa a fase negra da lua e que aí, enquanto está sol, né, enquanto está na donzela, a gente está na luz, para fora, mas aí na feiticeira a gente está indo para dentro. E aí começa o grande medo das mulheres, a pré-menstruação, né? Porque o patriarcado falou a TPM, né? Então as mulheres são loucas, são surtadas, são sem noção, né? São inconstantes. E quem diz que é isso? Se a mulher se conhece, é a fase mais bonita da mulher, que é a fase madura da mulher, que é a fase da pré-menopausa, menopausa, né? E que todas as mulheres vão passar por isso. Por quê? Por que foi titulado tão a louca? Porque é a fase de poder da mulher, né? Não foi à toa que as bruxas foram mortas, porque é a fase da feiticeira, que a mulher está no tonal e está no nagual o tempo todo. Ela está aqui na Terra, mas ela está no céu. Ela está no consciente, está no subconsciente. Ela sabe o que quer, é uma mulher madura, é uma mulher que sabe o que quer. Então, assim, hoje a gente está resgatando essa bruxa, esse personagem que foi tão temido, né? E isso também tem a ver com a sexualidade sagrada, isso tem a ver também com o profano e com o divino, né? Então, dá a importância da gente trazer a fase escura da lua, que é a feiticeira e a anciã. E a gente está falando da ancestralidade aí, né? Então, a anciã, né? Se ela não é resgatada por você na hora da sua menstruação, quando você ainda está menstruando, está na ciclicidade, você descansar, porque você é a fase de mais poder que a mulher tem para silenciar e ouvir a sua espiritualidade, ouvir as suas ancestrais. Então você está muito mais espiritual, está muito mais conectada com o divino e com o sagrado do que com a terra, com o que você vai pagar de conta, o que você tem que executar. E isso a sociedade não nos incentiva, não nos estimula. A gente não tem educação menstrual. Então, como é que a gente vai usar essas habilidades se a gente nem sabe que tem, né? Então, graças à nova era, graças a essa nova geração, a gente tem a oportunidade, através do autoconhecimento, de trazer essas memórias, porque a gente já viveu de forma cíclica, né?
nas sociedades matricêntricas antes do patriarcado, né? Então, através de alguns estudos, né, a gente vai percebendo que o caminho labiríntico, né, ele não é uma prisão. O caminho labiríntico, ele é uma ascensão, né? Então, a gente vai trabalhando a ciclicidade de uma forma que a gente vai subindo, espiralando essa energia. Então, por isso a sexualidade é sagrada, né? Só que a gente só fica aqui no raso, no mental, né? No É, profano. é isso que eu queria até fazer esse adendo, né? Porque a gente, é aquilo que falou, a gente quer ser a donzela o tempo todo e é uma donzela yang demais até. Então, a gente também. Oi, falhou. Voltou? Oi? Tá. Voltou. Retomando, então, nós queremos ser yang demais o tempo todo e. Opa, a Lu deu uma travada aí de novo. Pronto. Voltei. Então, esse fato de querer ser Nós queremos ser donzela donzela o tempo o todo. tempo todo, e aí, assim, uma donzela também distorcida, porque aí a gente vira yang demais. Então, a gente mesmo perde a nossa feminilidade, perde esse contato com essa sombra, com essa intuição, com esse cuidado, e quer ser só a tarefeira, Executora. a fazedora. E eu falo isso que eu falo assim, eu trago muito assim as coisas aqui que eu vivi. Então, assim, você vai para o mercado corporativo, você quer ser bem-sucedida, aquela mulher de revista feminina, que você tem que ser bonita, gostosa, talentosa, bem-sucedida, ganhar bem, casada, com filhos, quer dizer, tem um script ali para você seguir e você não tem um tempo para esse recolhimento. Eu lembro uma vez, uma amiga minha, ali do lado sentava do meu lado no trabalho, e ela comentou assim, ela não estava legal, né? Ela tava lunando, e ela falou assim, nossa, a gente devia ter o direito de ficar em casa quando a gente luna. E eu, assim, eu achei aquilo um absurdo. Como assim? Nossa, que mole essa mulher, né? Bola para frente, isso daí não tem nada demais, não é doença, né? Então, eu era esse Yang, nossa, atropelava, passava igual um trator por cima de tudo, e inclusive do que eu sentia, do que eu pensava, eu só fazia. Então, e a questão do calendário também, que assim, além do sistema que a gente vive, a questão do calendário, esse tempo da segunda a sexta-feira, não permite essa ciclicidade. Não. Então, eu tenho que ir lá de segunda a sexta eu tenho que ser produtiva, não importa em que época do meu ciclo eu esteja. Então, quantas coisas precisam ser reconstruídas a partir Então, por desse isso da assunto, né? importância, né, de uma educação menstrual, né, de um despertar desde nova, Gosto né, disso. porque assim, no xamanismo, a gente tem os ritos de passagem. No paganismo também a gente tem os ritos de passagem, né, com a roda do ano. A gente honra, a gente agradece a Mãe Terra, as estações. Então, assim, Miranda também coloca, né? Lua crescente, primavera, né? Lua cheia, verão, né? Agora a gente está entrando na lua minguante, outono. Então, dia 20, a gente está no equinócio de outono. Então, a gente está honrando a última colheita em Mabon pelos celtas. Então, a gente está trazendo, né, também uma memória da terra, da grande mãe das origens, que ela ofertou, né? O Deus Sol ofertou, se sacrificou. Agora ele morre e se recolhe dentro do ventre da Mãe Terra, para então ficar descansando, que ele só vai nascer lá depois, na primavera, né?
Então, a luz só vem. Então, cada dia a luz vai ficando mais. O dia 20, o dia e a noite são iguais. A partir dali, a escuridão começa. Então, isso também está dentro de nós todo mês, né? Então, quando a gente vai observando, né? Então, a educação menstrual é nesse sentido mesmo, da gente fazer a mandala lunar ou fazer um diário, se não gosta, não se adapta a mandala lunar, mas fazer um diário para você ir se auto-observando, né? Porque cada mulher é única, né? Então, se auto-observar através da sua ancestralidade feminina, como você vem trabalhando, como você vem se movimentando através dos seus traumas, das suas dores, de todas as questões, né? Como é que também trazer o positivo dessas ancestrais, porque elas vieram também trabalhando questões, né? Com muito mais peso energético que nós, né? Se a gente é livre, né? Tudo bem, é um processo lento, né? No direito humano aqui, a gente está ainda, direito a voto foi em 1900 e alguma coisa, divórcio foi em 1971, né? Vamos ver, a Lei Maria da Penha tem 20 anos. Então, os direitos da mulher, né, foram usurpados pelo patriarcado, né? As deusas tiveram que casar com os deuses, né? E perderam o seu poder, né? Então, assim, tudo isso a gente está resgatando, né? Mas da mesma forma que a gente foi destruída e calada, a gente também não pode, de uma hora para outra, estar 100%. A gente tem que caminhar. Por isso que a Miranda sempre fala, é um caminho, é uma jornada espiritual, né? De você ir até chegar à sua feminilidade autêntica. Então, assim, a cada bênção mundial do útero, a cada bênção individual, a cada constelação, a cada conselho das anciãs das 13 luas, a cada alinhamento energético, então, a cada terapia que você vai fazendo, você vai descobrindo, né, mais um fragmento que você se perdeu, mais um corpo que estava ali fragmentado que você traz à luz. Então, é importante também trazer que toda doença física, né, ela antes de estar no físico, ela foi plasmada no espiritual, no mental, no emocional, para chegar no físico. Então, anos levaram para você ter aquela patologia. Então, às vezes, a gente consegue, de forma integrativa e natural, reverter esses quadros, se ainda está a nível emocional, a nível mental, a nível espiritual. Mas, às vezes, já está no físico. E aí, realmente, tem que ter a questão da ciência com a questão da espiritualidade. A gente tem que abraçar esses dois lados, né? E seguirmos juntos de forma complementar. Nós não podemos atravessar a ciência, é importante. Contudo, o patriarcado valorizou só a ciência, só a cabeça e deixou os outros corpos totalmente abandonados, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade, através das terapias integrativas, de resgatar essa memória, né, celular e relembrar o que foi, né, quem foi nossos ancestrais e o que elas precisam também ser valorizadas, né, porque elas trilharam um caminho duro, né? Então, principalmente nós brasileiros que viemos assim, nós temos índios na nossa linhagem, nós temos africanos na nossa linhagem e temos os europeus que vieram para uma terra, uma esperança de uma terra nova, né? Então, assim, também abandonaram os ancestrais lá na Europa, né? Que hoje eles têm uma facilidade do avião de tantas horas, mas antigamente eram os navios, né? Ficaram as cartas. Então, assim, quantos sofrimentos, quantos traumas, quantos abandonos, né? Quantas tristezas a gente traz na nossa memória celular que a gente precisa
limpar, né? E honrar esses ancestrais. Porque eu acho que é reconhecer. Hoje, no dia do espelho, né? É muito importante a gente reconhecer a nossa mãe, independente de qualquer coisa. Essa mãe, né? Para poder honrá-la, né? Porque você veio dela, você foi, ela te escolheu e ela quis você, né? Gerar você no ventre dela. Então, honrar, independente de qualquer coisa, né? Sim, Só independente se a esse, gente conheceu ela ou não, né? sim, independente. É uma E simples independente, às oração, vezes, até né? de relação, porque às vezes tem mágoa, tem ressentimento, mas o honrar, você não precisa amar sobre todas as coisas, mas honrar e agradecer, porque se a gente está nessa fase de poder olhar para isso, reconhecer, curar, liberar, é porque as antepassadas ficaram com as cargas mais pesadas, já deixaram o caminho mais limpo aqui para a Mais gente. Quando a leve gente para você. Então, exatamente. assim, independente do que ela fez, só você honrar dela ter te gerado, isso já abre um grande portal de misericórdia, de compaixão, né? E aí você também começa o seu trabalho de análise de auto-amor também, né? Porque enquanto você não amar sua mãe, você também não está se amando, né? Porque o que é o simbolismo da mãe? Lógico que tem mães madrastas, né? A gente sabe disso. Tem mães sarcásticas, tem mães mais mesmo. Mas independente do que a sua mãe fez com você, é honrar que ela está na sua frente. Bert Hellinger sempre fala isso, né? Uhum. Independente do que foi, ela está na sua frente, ela veio na sua frente. Você tem que ter humildade e honrar. Então a gente tem que ter humildade não só com a nossa mãe, mas também com todas as gerações, as 12 gerações que vieram atrás da gente, abrindo o caminho que a gente nem sabe quais foram as dificuldades desses familiares, né? Então, trazendo essa memória e simplesmente o Ho Oponopono é uma alternativa gratuita que você pode ir no YouTube e trazer, sinto muito, eu te amo, sou grata, e colocar toda noite, né? Temos também os 21 dias de meditação de Arcanjo Miguel, que também é uma coisa. A chama violeta também é uma grande alternativa, né? É, para você fazer esse resgate da sua ancestralidade. Estou dando aqui 3 formas assim, super fáceis para você fazer em Uhum. casa, sem custo, e pelo menos começar essa valorização, esse auto-amor a você mesmo. Porque você não está fazendo não para o outro, pensa que você está fazendo para você. E você fazendo para você, você também está resgatando a sua mãe também, e todas as gerações que vêm atrás, e também a todas as gerações que vêm na frente. Seus filhos também vão receber esse benefício de auto-amor, né? Então, essa é a E ajuda importância. também a limpar o campo coletivo. É, Então, também, não, e também vai também, né? melhorando o Porque, na externo. verdade, se a gente levar que de útero a útero a gente está linkada com as nossas ancestrais, tá? Se a gente for trazer isso de uma forma ampla, todas as nossas ancestrais vão chegar num grupo familiar só, né? Quando se formou o planeta e quando era uma família só. E aí isso aí foi proliferando, foi fazendo uma grande teia. Mas então todos nós somos da mesmo grupo familiar. Então todos nós temos os mesmos padrões energéticos, uns mais, outros menos, mas a gente tem as mesmas, o abandono, o sofrimento, o abuso, né? Nós viemos de questões de colonizações, de guerras patriarcais,
mortes. Então, assim, tudo isso, né? Quando os espanhóis, vamos dizer, aqui nas Américas, quando os espanhóis, os ingleses chegaram lá, eles dizimaram os índios, eles estupravam as mulheres e as crianças. Isso era uma tática de guerra para justamente desalinhar o feminino, porque a dor era tão grande de matar os maridos na frente das mulheres e das crianças, que o choque emocional, né, que a gente chama de resgate de alma atualmente pelo xamanismo, dá um choque e você congela aquele fragmento naquele corpo que às vezes você esquece. Da mesma forma, os abusos físicos. Os abusos físicos, muitos relatos, as pessoas esquecem que foram abusadas. Elas só lembram depois de muitas sessões de terapias, que aí relembra, tem uma memória de que realmente houve o abuso. O psicológico nem fala, porque é tão sutil na nossa sociedade que a gente é abusado diariamente, de diversas formas. A gente mesmo se abusa, né? Então, Eu quero entrar nisso aí, mas antes, desculpa te interromper. pode. É que você trouxe uma questão aí no começo dessa sua fala, da questão da educação menstrual, e eu vejo que, claro, a gente agora está pegando essa coisa, o bonde no meio do caminho, mas para as gerações que estão chegando, de trazer isso para as crianças e para os adolescentes, e não só para as meninas, para os Sim, meninos também, para ensinar os meninos a honrar e a respeitar isso. Porque eu lembro do meu tempo de escola, eu era super curiosa, já estava envolvida, eu já queria ler essas coisas de sexo, de menstruação, de como funciona, período fértil, eu queria entender. E às vezes eu ficava lendo no intervalo, e aí assim, as minhas amigas, nossa, esconde isso, esse livro. E aí passava um menino, ha, 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 ha. E eu falava, gente, e eu não entendia, porque para mim estava natural aquilo. Mas aí, assim, aí chegou uma hora que eu passei a esconder, porque todo mundo começou a apontar dedo. E outro dia eu vi um vídeo super bonitinho de um menininho, acho que ele devia ter uns 8, 9 anos, a mãe ensinando ele. Quando, que é menstruação? E ele falava, se você vê uma menina com a roupa suja, você ri? Claro que não, mãe. O que você faz? Eu aviso, né? Então, assim, são detalhes, mas que se a gente lembrar de todo esse bullying que a gente sofreu, com medo, saía com absorvente escondido para trocar na hora do intervalo, com medo de alguém ver, como se isso fosse um crime. E é uma coisa natural. Então, até hoje eu encontro amigas, mulheres que têm medo de falar do sangue, o plantar a lua, enfim. Acho importante falar isso também. sim, sem dúvida. Eu acho que essa educação deveria ser nas escolas, sabe? De uma forma natural, né? Ocorre que ainda está muito longe, né? Porque quem cria os meninos são as mulheres, né? Nós temos que tomar consciência que somos mulheres do patriarcado, mesmo estando em processo de autodesenvolvimento. Às vezes a gente tem pensamentos machistas, né? Então, assim, toda essa toxicidade coletiva, a gente tem que reconhecer primeiro dentro, por isso a importância do auto-amor, né? A gente se curar e assim a gente reverberar para a nossa família, para nossas relações, para os nossos filhos ou para os nossos sobrinhos, para a nossa convivência. E assim você poder entrar numa educação nas escolas, né? Numa nova sociedade, né? Então, assim, com uma nova consciência, como a gente está fazendo com a ecologia hoje, as crianças hoje são muito mais conscientes que a nossa geração. Às vezes até recrimina. Tia, você jogou um papel ali, né? Ou assim, você sabia que se o plástico está aqui na praia, tá, né? O animal vai comer e vai morrer. Então, assim, as crianças já têm essa consciência. Então, da mesma forma que é implantado isso sobre o meio ambiente, também deve ser implantado educação menstrual,
né? E isso já vem, né? Eu já tenho amigas colombianas que já têm nas escolas públicas da Colômbia, já estão em outros países também, ela já está implantando na África, né? Então há um movimento já de outros, principalmente das Américas, dessa questão da educação menstrual, né? Nas populações mais pobres, né? Então, assim, levar isso para o Estado como uma responsabilidade, né, social mesmo, né? A questão dos absorventes, né? Porque você fazer o seu absorvente de pano te traz muito mais consciência ecológica também, né? Mas também uma consciência dos paninhos das suas avós, né? Porque elas usavam paninhos, né? Então, assim, quando a gente está ali usando paninho, a gente está trazendo essa memória das nossas avós e a gente está trazendo também um olhar de como a quantidade que está seu sangue, a coloração que está o seu sangue, né? Para você saber a sua saúde, né? Por que que eu tenho cólicas? Por que que eu tenho é, coágulos? Tudo isso é memórias, memórias desses 28 dias anteriores que você está trabalhando, conteúdos emocionais, conteúdos físicos de uma saúde, uma alimentação desregrada, né? A questão do seu sono, tudo isso influencia a quantidade de dias que você fica menstruada, a quantidade de dias que você encurta a sua menstruação, porque você quer ficar donzela e aí você suprime, que você não quer ficar descansando muito, aí você só fica 2 dias menstruada, né? Então você não tem uma normalidade, ou você não, seu ciclo é todo desregular, tudo isso você não observa, você vai passando por cima de tudo isso. E a mandala lunar é uma forma, né, uma diretriz para você trazer esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento da ancestralidade. Porque quanto mais você tem conexão com as suas ancestrais, mais fluidez você tem na sua menstruação, você vai percebendo que você vai ficando com menos dores, com menos enxaquecas, né? Porque você vai observando a sua alimentação, você vai começando as vaporizações uterinas, você vai começando a ter o seu autocuidado, que aí você vai observando assim, ó, esse ciclo eu menstruei 7 dias, o que que houve? Porque eu estava muito cansada, eu exauri demais o meu corpo, não, tive um problema, uma questão no trabalho que me exauri muito a donzela, me esgotou, foi para a mãe, continuei. No... Então, assim, vai chegar uma hora que seu corpo vai te dar sinais. Então, a importância do autocuidado, da autoobservação, do autodesenvolvimento espiritual vai trazendo a feminilidade autêntica. Você começa a se reconhecer como mulher, né? E aí se dá o alto valor, né? E aí vai trazendo, por mais que traga do inconsciente coletivo e do seu inconsciente pessoal, os traumas, os sentimentos de abandono e sofrimento, você já fica atenta para não repetir padrão no próximo ciclo, né? Para procurar um terapeuta se você está repetindo demais aquele padrão 3, 4 ciclos consecutivos, né? Você vai percebendo qual é o arquétipo que, tipo assim, na donzela eu estou muito cansada no sua mandala lunar. Então, porque você não está descansando nada. Então, como é que você vai ser uma potência clara e límpida na donzela se você nunca descansa na anciã? Quem está aqui observando e vai ouvir essa live, começa a observar como é que quando você descansa na sua menstruação e quando você não descansa, sabe? Porque aí você vai ver como você rende, né?
na donzela quando você é, descansa na menstruação? Como você fica mais lúcida, o seu mental fica mais ativo, como você produz mais, né? Sem ansiedade, com muito mais clareza, né? E com muito mais potência, né? Então, como a gente estava falando, né? Sobre você queria me perguntar sobre as relações dessas memórias com os abortos, né? Eu acho que mais ou menos eu já respondi, assim, os problemas Sim, sim, uterinos. já passou, né? Essa questão de toda essa desarmonia física está relacionada com essa desarmonia, essa desconexão mesmo com o feminino e entender a relação também com essa ancestralidade. Eu queria trazer aqui que exatamente há um ano eu estava fazendo uma live aqui com a Sylvie Chainin, e a Sylvie Chainin, que vem com toda essa, trouxe essa sabedoria dos cabelos trançados e do próprio Conselho das Anciãs. E a Chainin fala muito da questão da carência, a falta de amor próprio gera uma carência e a gente passa a se relacionar com essa carência. Então, as relações passam a ser baseadas em a gente não num amor verdadeiro, porque a gente nem se ama ainda, a gente está carente. Então, é baseado em várias outras questões para preencher esse vazio que essa carência deixa. E aí abre campo para esse abuso, que não é a questão do abuso físico, mas aí é uma coisa que a Lu estava trazendo, que aí eu falei, deixa eu cortar aqui para contextualizar esse abuso, né? Porque aí a gente carente, a gente é campo para qualquer tipo de abuso. Então, assim, uma coisa que eu percebi muito, isso ficou muito forte depois do conselho para mim, eu comecei a perceber abusos no dia a dia. Às vezes, um sorriso ali, uma piadinha de alguém, e você abriu um sorriso, aquilo é um abuso, porque ela entrou ali um roubo energético. Às vezes uma coisa que parece ser boba, isso não, é só isso, então eu vou fazer. Mas tem características de abuso, onde aquela pessoa passa só para levar determinada coisa de você. Então, assim, a Lu tem uma fala boa sobre isso, que é uma coisa muito sutil e que a gente, às vezes, se a gente não observa, não está presente, não está no nosso amor próprio, a gente é abusada o tempo todo. Então, eu queria que ela Sim, o falasse tempo um pouquinho. todo. Eu acho que é o tempo todo e é uma coisa silenciosa, porque assim, nós fomos educadas nesse padrão, né? Então, nós somos filhas do patriarcado. Então, com muito autodesenvolvimento, a gente vai percebendo, vai caindo as fichas através desses trabalhos, né? Através do conselho, através de rodas de mulheres, através. Eu sou terapeuta da gineterapia, cuidar da mulher e da vida. A gente trabalha vivências em relação a isso, na roda, no círculo alquímico que eu faço, né? Que vai ter agora domingo. A gente também trabalha os arquétipos femininos e a gente fala sobre isso, né? Então, assim, o tempo todo, tanto homens quanto mulheres, a gente não pode só colocar aqui que só as mulheres são abusadas. As mulheres também têm as sombras das mulheres, né? Que é a sedução, né? Que é o abuso, esse abuso, tipo assim, vai pegar um copo, joga um charme, vai pegar um copinho d'água para mim, né? Às vezes com o filho, às vezes com o namorado, com o marido, né? É, tanto o pai quanto a mãe, né? No filho, e isso são abusos leves, mas que são abusos, né? E que a gente vai é, é, positivando uma coisa negativa, né? Então a gente vai confundindo a criança e as crianças que isso é normal. Isso não é normal.
E assim, para a gente, ainda às vezes, quando a gente está em trabalho de novas consciências, às vezes a gente demora a dar um reset, né? A trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Porque a sociedade toda está nisso. Então, às vezes, o outro que está se relacionando com você, ele não percebe que ele é um vampiro energético. Ele não percebe que ele está abusando. Ele não percebe que ele está fazendo o outro de trampolim ou, né, como a gente fala, nas relações. Acabou uma relação, já está em outra relação amorosa e está fazendo o outro de trampolim para a sua dor. Ah, então vou ficar com esse aqui, não estou gostando muito, mas vou ficar porque está me alimentando, está me trazendo benefícios energéticos, né? Então, assim, benefícios. Então, vou ficar com esse. Então, assim, a gente faz isso o tempo todo, né? Então, é muito importante a gente entender que nos arquétipos femininos, né, os padrões energéticos, nesse inconsciente coletivo, que eu tirei isso até do livro da Ana Silvia Serrano, que ela trabalha com o ovo de obsidiana no México, e ela fala muito de 5 arquétipos, né, que eu ainda não decorei, mas está aqui: a escrava, a puta, a criança maltratada, a mãe sinistra e a freira. Então, isso são os arquétipos do inconsciente coletivo da sexualidade feminina. Então, se você a gente ainda, no nosso inconsciente coletivo, a gente ainda explora a escrava através né, dos brinquedinhos sexuais, de algemas, né, de roupas, né, de brincadeiras, de fetiches, né, de escola, né, de enfermeira, enfim, policial, né, enfim, os fetiches que a gente está alimentando todo esse inconsciente coletivo negativo, né? Porque se a gente gosta e a gente explora, a gente está alimentando toda essa malha destrutiva da nossa feminilidade autêntica, né? Ah, não, eu faço bênção, mas eu continuo fazendo o sexo de uma forma de fetiche, de fantasia. Eu tô alimentando o profano, né? Então, assim, quando a gente às vezes fala isso de uma forma radical, não é que vai ser puro, é entender que sexo, que nós somos energia, né? E que estamos trocando energia, né? E honrando essa energia que vem da fonte. Então, se eu saio distribuindo, eu não estou dando valor a mim e também não estou dando valor ao outro, né? Então, a gente trazer essa consciência, né? A puta, isso vamos dizer, a profissão de prostituição, porque também foi tudo deturpado, né? Depois que o patriarcado dominou, ele pegou a deusa, né? Os templos das deusas e transformou em prostíbulos, né? Então, foi prostituindo as sacerdotisas, né? Então, as seguidoras de Ísis, seguidoras de Vênus, de Afrodite, não sei o que, foram, principalmente Roma, foi com aquelas saunas, né, de orgias. Então, foi deturpando a sexualidade, né? Então, cada vez que a gente vai honrando essas personagens, né, a escrava, a puta, a criança maltratada, é o fetiche de bater, né, de sofrimento, que a sexualidade tem que trazer dor, né, que é prazer você
tomar uns tapas, né? A violência, né? Então, o tapinha, tem até música, o tapinha não dói, né? O tapinha não dói, o tapinha não dói. Então, assim, aí a gente canta e a gente alimenta essa autodestruição, né? A gente está rindo como uma hiena da gente mesmo sobre isso, né? Que é uma coisa, a mãe sinistra é a coisa de maltratar, né? De maltratar, né? É de trazer distorção de que a coação é uma coisa que não destrói a criança mágica, né? Então a gente é estimulado e a freira, né? Então, quer dizer, a castidade que veio através do catolicismo, né? Da culpa, remorso e castigo, né? Então a boa moça é valorizada e a mulher livre, né? Porque aí a gente vai contextualizar que lá na época matricêntrica, o amor era livre. Não tinha essa questão. Quem dava o nome, os nomes, os sobrenomes para os filhos era a mulher. Depois do direito romano que veio com essa questão, pela questão das terras, né? Porque a burguesia não queria perder os dotes, aí inventaram os dotes para as mulheres, né? Então, tudo isso foi uma grande armação, né, do patriarcado para trazer, tirar o poder das mulheres, porque a sexualidade ela traz toda uma energia, né, toda uma questão espiritual, né, da puta sagrada, né, que iniciava os homens eram as mulheres nos templos das deusas, né? E era uma forma sagrada isso, né? Não eram orgias, era uma questão energética, né? Então, o que acontece? Trazer esse poder às mulheres, o patriarcado jamais vai trazer. Então, cabe a nós, né, tomarmos consciência do nosso poder, do nosso empoderamento, né? E da nossa energia, desse caldeirão super poderoso uterino, que é para ser usado de uma forma bela, divina e sagrada, Sagrada. né? Eu gostei muito da sua fala, da questão assim, né? Quando a gente está inconsciente, o que a gente alimenta. E às vezes a gente acha que é normal. Então, é só um feitiçozinho, é só uma brincadeirinha. Isso aqui é legal. Eu tô aqui com meu marido, o que que tem? Né? Mas assim, um campo energético coletivo que a gente ainda sustenta. Sustenta. Então, e comportamentos assim que eu vejo, por exemplo, que eu saí de um arquétipo e fui para outro, assim, nessa minha caminhada e assim, é o que eu falei, eu estou aprendendo qual é esse caminho do meio, eu não sei, eu ainda estou construindo, né? Eu vou descobrir e depois conto, compartilho, eu prometo. E é, a importância a Shailin também traz muito isso, a própria Warani, o entender que o amor realmente não precisava de regra nenhuma quando era amor verdadeiro, porque o amor é livre, mas assim, existe uma sacralidade nas relações, onde a gente sacralizava tudo, tudo era ritualizado. O sol, a colheita, a comida no prato, o dia, por tudo o que aconteceu. Então, assim, o outro ser é algo sagrado que eu estou me relacionando. É um ser espiritual que também está numa experiência terrena, assim como eu. Então, o que Honrar o for outro, isso, eu honrar vejo a que energia da fonte, né? Porque todos somos um, se a gente pensar assim, né? E todos queremos ascensionar, né? Quando toma uma consciência, quando vai no caminho do autodesenvolvimento, todos nós somos deuses e deusas, né? Para a gente também não só falar que só o feminino
Acho que é muito importante. Nós cruzamos dentro de nós a força yin e yang, feminino e masculino, equilíbrio. Então a gente fala muito do sagrado feminino, mas a gente tem que honrar o masculino sagrado também dentro de nós, porque essas mulheres que a gente citou, né? As mulheres que querem altamente serem donzelas o tempo todo, na verdade, elas distorcem, como você mesmo falou na sua história, que eu também, na minha história, distorci no momento em que, com 23 anos, eu perdi o meu pai e eu tinha que seguir aquela profissão do direito, numa área criminal que só tem homem, né? Uma mulher de 23 anos, uma menina, né? Sem experiência, e eu tive que enfrentar. Então, assim, eu guardei toda a minha sensibilidade, eu guardei, coloquei uma toga preta e segui, porque eu tinha que sobreviver, né? Como uma guerra mesmo. Então, quando a gente toma consciência que a gente precisa resgatar esse feminino que ficou perdido, né? Fazer as pazes com ele, falar, ok, eu fui masculina, quer dizer, eu fui agressiva, porque aí você se torna uma mulher ferida, com masculino ferido, agressivo, e que também nenhum homem serve, nenhum homem é honrado, nenhum homem está seguindo a sua verdade, do seu coração. E isso é um ledo engano, isso é quando a mulher ela ainda tem muita ferida dentro, né? Então, quando a gente honra qualquer ser humano, porque a gente tem que honrar a planta, o mineral, o animal, o humano, de forma com todas as nossas relações, a primeira guardiã aí falando. Então, se a gente honra todas as nossas relações, a gente também tem que honrar um homem sagrado que também está tentando seguir o autodesenvolvimento e também querendo conhecer o seu feminino ferido, porque também pode ter uma mãe madrasta, uma mãe sinistra também no caminho, né? E teve dores e teve traumas. Então a gente também tem que honrar isso, né? Então o Que casamento, eles não podem sofrer, não podem chorar, né? pois Também é, reprimiram muitas eles também emoções, são né? filhos do patriarcado, né? O patriarcado não quer dizer que é homem. O patriarcado é uma energia masculina, né? Acordada Distorcida. para distorcida para o poder, né? Para o poder distorcido, para o financeiro, enfim, outras coisitas mais que a gente não precisa falar agora aqui nesse assunto das ancestrais femininas. Isso é para uma outra live. Mas a gente também tem que honrar, né? Que também são homens do patriarcado, que também sofreram retaliações, e muitos homens que estão também procurando esse norte, né? Então, os homens que também já escutaram isso aqui, tem homens que entraram, que também sigam o seu coração e também vão procurar grupos de homens que estejam falando desse assunto para os homens também, né? E aprendam também com as mulheres, né? E também façam rodas mistas de homens e mulheres para a gente perceber que o que falta é comunicação, né? É espaço, né? Porque nós fomos coagidas muitos anos para a nossa fala, e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando e escuta quem quer, né? Então, quem tá na vibração, quem está disponível, com o coração aberto, né? Para a gente poder não só salvar as nossas ancestrais maternas, mas salvar o planeta, porque o planeta precisa de todo esse trabalho nosso, coletivo, para trazer o amor, né? Então, e a sexualidade sagrada está nesse caminho de uma consciência maior nossa, né? Se a gente continuar no profano, a gente vai continuar aqui na roda de Sansara, ainda no sofrimento, na dor, nos traumas,
E a nossa missão hoje na Terra é sutilizar essa sexualidade, né? Uhum. Porque o sexo tântrico, ele é muito mais prazeroso do que o sexo carnal, né? Tem muito mais horas, né? De intensidade, de troca energética, Sim, de vitalidade, porque sim, você é sai algo para muito mais. nutrir, né? Não é algo que você faz ao Nutrição. livro. E a nutrição é a mãe, é o arquétipo da mãe. É o arquétipo da mãe, é o arquétipo da energia feminina autêntica, né? Então, para a gente trilhar esse caminho do feminino e do masculino autêntico, para a gente poder realmente sair do profano e ir para o sagrado, né? Então, essa é a minha fala para ti, Ai, Cia. Lu, gratidão, foi ótimo poder deixar hoje, que eu estava vendo aqui dentro do sincronário, hoje o Banco Psi é um macaco lunar e é um macaco que fala, que está dentro da onda encantada do cachorro, e Eu que é sou o cachorro, amor, né? e ele fala de justamente de romper crenças, então é um macaco que chega derrubando as ilusões. Então foi muito auspicioso, vou deixar essa mensagem gravada no banco. Porque eu falo assim, essas lives, às vezes não é nem. Ó, às vezes é uma coisa que para chegar a informação no campo, e aí quem está pronto Quem acessa. está pronto assiste, né? E que possa cada vez mais as pessoas assistirem e também a gente falar em público essas questões, né? Que ainda é muito tabu para as mulheres, né? É, e às vezes a gente tem que bancar de uma forma natural, mas bancar essa fala, né? Em público para a gente para quem sabe, esse coletivo começa a pensar de uma forma diferente, né? Essa questão da educação menstrual, essa questão da gente falar sobre sexualidade na família, né? Através do nosso exemplo também, através também de dizer o não para não sofrer o abuso, né? De menos carência, né? A Chainin falou muito sobre o Oeste e falou assim, a terra mulher, né? No Oeste é terra, o elemento. Então, para a terra fertilizar, ela precisa de água. Então, ela precisa de emoção. Ela precisa de sentir. Então, a mulher que não está sentindo emoção, ela tem que se trabalhar. Porque se não se trabalhar, a outra geração vai ter que trabalhar por você. E você vai perder uma existência sem sentir. Isso é para homens e para mulheres, essa fala. A gente precisa sentir mais, com o coração, né? E pensar menos, né? E sonhar mais como a nossa criança mágica, né? Valorizar mais o prazer de amar, o prazer de amar, né? Prazer Trazer, também de se colocar em vulnerabilidade, sim, que dar e nada mais é do que receber. se entregar para todo esse fluxo acontecer. Né? Que eu acho que a gente Sim, ainda tem. que Eu a vejo palavra isso, da o medo anciã, vem desse controle, né? sim, e que a palavra da anciã na genealogia é confiar. Então, assim, sexo sagrado sem confiança não vai acontecer, né? Tirar as máscaras, às vezes dói, mas a gente tem que tirar. Tirar para a gente realmente reconhecer o ser de luz que somos, né? E que o outro, como espelho, também é. Ele pode estar distorcido, como você também, mas não custa nada tentar, não é verdade, Simone? E aí não você ainda falar do espelho, mais um detalhe dentro do sincronário que pelo jogo do Telectonon, hoje na Jornada do Guerreiro, nós estamos na Serpente. E o preceito Rinri fala que dentro dessa jornada, homens e mulheres são um par de espelhos, chave da força vital. Então,
esse masculino e feminino, espelhos, equilibrados, unidos por algo maior, mais Maior. sublime, né? É a chave para a energia vital, né? Então, ficou bem bacana para a gente encerrar. E, Encerrar. Lu, deixa aí, você falou que tem curso aí de fim de semana, Então, enfim, se você quiser fazer no convite. domingo, é só ir lá na minha página, Luciana Portela Terapeuta. A gente vai, eu e uma parceira, né? Acontecia presencial na Casa da Consciência Itaiangá RJ, que é minha casa, que eu abro para encontros, mas por enquanto a gente está fazendo online, né? Eu e Mariana Ferreira Terapias também. A gente tem o Círculo Alquímico falando da roda do ano. Esse círculo começou em 2019 e a gente vem desde 2019 falando sobre a roda do ano, o xamanismo feminino, experienciando. A Mariana também é do Conselho das Anciãs das 13 Luas, aqui do Rio de Janeiro, e a gente traz esse conhecimento da gineterapia, cuidado da mulher e da vida, que é uma formação também. Hoje já foi reconhecida pelo MEC, eu fiz pós-graduação em Santa Catarina, e a gente trabalha sobre a roda da vida, né? Sobre a ciclicidade feminina, sobre os elementos do xamanismo, e falamos também um pouco sobre a roda do ano celta, que é a base da Miranda Gray, é a base da Mirella Faur, né? De todas as mulheres que vêm atrás de nós, as nossas ancestrais, falando sobre o feminino sagrado, né? Então, estão todas convidadas às 16 horas no domingo, dia 20/3. Tá bom? Qualquer Então, coisa lá qualquer na minha coisa, entre em página. contato lá. Eu Lá estou no marcando a direct, fala Luna comigo, aqui quem na já tem meu conversa. telefone. Tá bom, Simone? Gratidão pelo convite. Gratidão. Gratidão, E Aparecida, parabéns Marli, também, né? Béia, Lili. O pessoal entrou Lili, aqui, eu nem a conseguimos Carlinha, puxar. várias pessoas entraram aí. Entraram alguns sagrados masculinos aqui, enfim. Isso. É, Então, Béia. Então, assim, gratidão gratidão. também vocês todas por terem ouvido um pouquinho a gente e Sustentado o campo. sustentado o campo com a gente. Conselho das As manas anciãs do das 13 conselho. ruas. Hoje o conselho online está agora está acontecendo, está lá na energia da guardiã que compõe o pôr do sol. A E rua. está bem nessa energia de outono mesmo. Então, o momento da gente também se recolher, Isso mesmo. Então, e parabéns, introspectar. né? Porque hoje é seu Ai, aniversário. obrigada. Uma gratidão estar Parabéns. aqui falando, Gratidão. honrando a ancestralidade também. É muito bom. A rua, Simone. Boa noite. Grande Tudo de bom. beijo a todos. Beijo. Tchau. Tchau.